encerrar aqui a aula. Aqui ele vai falar o seguinte: sua praticidade, tudo o que fizemos é avaliado, né? Tudo que fizemos é avaliado por nós e pela sociedade. Sabemos quando somos irreverentes ou reverentes. Julgamos nossos atos e concluímos se estamos agindo certo ou errado, bem ou mal. A prática da ética começa com o indivíduo, cidadão, e se estende para toda a sociedade. Começa com o chefe de família e se estende para toda a família. Começa com o pastor e se estende para toda a congregação. Começa com os governantes e se estende para todos os governados. Aí vai falar uma coisa sobre a ética de Confúcio, as virtudes, né, de Confúcio, que a gente analisou também na matéria de ética cristã. E o que é interessante da gente ver aqui é o seguinte: quando a pessoa não tem, quando ela não pensa a respeito da moral, da ética, né, da ética cristã, ela não tem uma visão de conjunto, ela pensa que ela está atuando como que isolada, individualmente. Ela pensa: olha, eu sou responsável pelo que eu faço, eu sou responsável pelo que eu digo, eu sou responsável pelos meus atos. Só que muitas vezes ela não tem a compreensão de que aquilo que ela diz, aquilo que ela faz, não afeta só ela, afeta um conjunto. Então, por exemplo, olhando para as nossas obrigações em relação à igreja, à instituição, né? A igreja local, nós temos que entender o seguinte: uma coisa são os nossos desejos, nossas ideias, nossas posturas, nossas posições políticas, ideológicas. Uma coisa é o nosso individualismo, outra coisa é aquilo que nós representamos como líderes, que representamos como lideranças, como pessoas que influenciam. Você tem que lembrar disso: você representa um grupo, você representa uma igreja, você representa um conjunto de pessoas. Então não adianta você agir individualmente, egoisticamente, pensando só naquilo que você deseja ou naquilo que você prefere. Você tem que pensar coletivamente naquilo que é o melhor para o grupo, aquilo que é o melhor para o conjunto. Então, vez ou outra você encontra por aí pessoas que, no exercício do seu ministério, agindo de forma egocêntrica, agindo de forma egoística e muitas das vezes agindo com vaidade, eles trazem prejuízo para todo o grupo. Por quê? Em cima do púlpito vai e fala uma coisa imprudente, aquilo que ele colocou aqui. Você sabe quando você é reverente e quando você é irreverente. Quando você é reverente, você tem a noção do peso da responsabilidade do que você está fazendo. Primeiro, temor a Deus. Primeira coisa, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então a primeira coisa é o temor a Deus. Então o temor a Deus, ele já vai exercer uma limitação sobre muitas coisas que você poderia dizer ou fazer, mas você não faz. Por quê? Você tem temor de Deus. Então púlpito, por exemplo, não é lugar de desabafo. Púlpito não é lugar de ofensas. Púlpito não é lugar de você trazer certas posições e ideias que são preconceituosas. Então, infelizmente, algumas pessoas que fazem uso do púlpito já disseram coisas que arrepiou minha espinha, de eu pensar: se determinadas pessoas estivessem aqui, isso ia causar um grande dano. Por quê? Porque eram comentários, eram opiniões a respeito de determinados grupos de pessoas. Então, os orientais são assim. Quem disse que todos os orientais são da forma como ele está definido? E quem disse que isso é uma característica só dos orientais e não dos africanos? Então o cara pôs na cabeça que os orientais são todos desse jeito. Eles são pessoas fechadas. Esse Confúcio era chinês. Então o que acontece? O cara criou o chamado preconceito. Preconceito, às vezes a pessoa coloca uma coisa... a pré-análise, acha que aquilo é que é. A pessoa coloca uma coisa assustadora. O preconceito é uma coisa que acontece das formas mais variadas possíveis. Então você tem uma pré-análise, só que essa sua pré-análise está desprovida de informações. Você não tem a condição de analisar isso de forma integral e profunda, para você trazer um parecer. Não, eu fiz uma pesquisa, eu vivi 10 anos lá entre eles, eu vi o comportamento deles, então a partir da experiência eu digo que eles têm tais comportamentos. Você não fez isso, você apenas viu certo grupo de pessoas
e você, a partir daquele grupo de pessoas, você inferiu que todo grupo se comporta daquela maneira. Então você lançou um olhar preconceituoso sobre ele. Né? Você quer que eu deixe minha Você pode deixar? Obrigado, hein? Obrigado. Então o que acontece? Quando você olha esse tipo de coisa, uma pessoa que faz uso da fala e coloca esse tipo de situações, o que ela está fazendo? Ela está cavando a própria cova. Ela está armando o próprio laço para ela ser pega numa situação dessa. E muitas das vezes uma pessoa que até tinha as melhores intenções, mas ela não vigiou. Ela não vigiou na fala, ela não vigiou nas ideias. Então quando você olha para uma situação dessa, você tem que passar, você tem que ser o seu maior crítico. Como Paulo fala na ceia, cada um analise ou julgue a si mesmo, tá certo? Se come desse pão ou se bebe desse cálice, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe, tá certo? Para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então quando você olha essa questão que Paulo coloca, envolve autoanálise, envolve discernimento. Então o melhor para fazer esse discernimento é você. Você sabe por onde você andou, você sabe o que você falou, você sabe o que você fez. Faça análise, veja se você está em condições de participar da comunhão do corpo de Cristo. E aí, trazendo esse exemplo, aproveitando esse exemplo, faça análise de tudo que você vai falar, das atitudes que você vai tomar, dos julgamentos que você vai fazer como ministro, né? Como servidor, como líder. E aí, a partir dessa análise, se você for o seu maior crítico, você vai evitar muitos conflitos, você vai evitar muitos problemas, que é o que ele colocou aqui, ó, a irradiação. Então começa, né, com determinada pessoa, saindo dali é que nem um terremoto, é o epicentro do terremoto, começa ali, mas vai irradiando, e aí vai, você viu que fulano falou isso e tal, aí o outro vai contar a história já só pelo meio, o outro vai contar e vai acrescentar outra coisa, o outro vai contar e vai distorcer certa parte. Quando chegar lá no final, nem é mais aquilo que você falou, é outra coisa já pior talvez. Por quê? Porque você, da forma como você falou, da forma como você se expressou, você deixou brecha, deixou abertura para distorções. Você não amarrou direitinho. Falou, ó, eu estou falando isso relacionado a isto. Eu estou dizendo isso aqui dentro da palavra de Deus. Eu estou falando isso aqui, demonstrando, ensinando, aplicando aquilo que diz a Sagrada Escritura. Estou falando isso aqui, voltando-me para essa situação. Aí você deixou aquilo muito bem definido, determinado. Então quando você faz uso, né, do púlpito, você faz uso da tribuna e você fala, você tem que lembrar que nos seus ombros está pesando toda a responsabilidade para com o grupo que você representa. Porque senão você começa a se dar certas liberdades. Aí começa a tirar muita brincadeira, começa a falar muita piada, começa a falar certas coisas que são engraçadas numa roda particular, mas quando você fala em cima de um púlpito, é como diz o Provérbios, a flecha lançada não volta. Assim também é a palavra que é atirada. A série do Rio. Sim. Falar aqui, contar essa história da Bíblia, não conta a sua história. É, porque Na Bíblia. Tá contando historinha. ninguém está ali para ficar ouvindo anedota, meu irmão. Anedota não edifica a vida de ninguém. Então, se você tem algum exemplo, Para abrir um parênteses, contar um testemunho. isso, testemunho, É edificante, né? ou tem uma ilustração para fazer, mas com Ilustração muito mais, temor, mas dentro da mensagem. dentro da mensagem. Por quê? Para você se proteger. Você proteger aquilo que você expressou. Você fala, não, estou me expressando dentro da Sagrada Escritura, fundamentado em cima daquilo que diz a Bíblia Sagrada. Agora, quando você deixa a Bíblia de lado e começa a falar por você mesmo, você está entrando num campo muito perigoso, muito perigoso. Sua necessidade. Aí você começa a deixar levar pela carne, e muitas das vezes, de acordo com o contexto, ou você está sendo perseguido, ou você está magoado, ou você está desiludido com alguma situação, e aí você vai falar inspirado pelo momento. E aí talvez aquilo que você falou, em seguida que você fala, você se arrepende. Fala, não devia ter falado isso. Isso aqui eu falei ao calor do momento, né? Uma forte emoção, uma tristeza. E aí quando você vai tentar consertar depois, já não é do mesmo jeito. Que nem aquela parábola que eu contei para vocês, da pessoa que ofendeu, difamou, caluniou o pastor da maneira como pôde.
falou um monte, contou um monte de falso testemunho a respeito dele. Passou certo tempo e se arrependeu. Aí foi querer se reconciliar com o pastor. Pastor, eu falei um monte de coisa mentirosa a seu respeito, quero me pedir perdão. Ele falou, não, você está perdoado em nome de Jesus. Só que vem comigo aqui. Aí levou a pessoa para a porta de um prédio, pegou um travesseiro de penas de ganso, né? Espalhou do alto do prédio as penas do ganso que o vento levou para vários lugares. Aí ele falou, tudo bem, eu te perdoo, em nome de Jesus. Só que aquilo que você falou de mim, cada mentira que você falou a meu respeito é que nem uma pena desse ganso. E quando você falou, o vento, né, da fofocaiada espalhou para todos os lugares. Tenta juntar agora que você consegue. Eu até posso te perdoar, mas como é que você vai fazer para juntar agora, né, tudo isso aqui e limpar a minha imagem, né? Refazer a minha imagem que foi prejudicada. Então, o peso das nossas palavras, o peso das nossas opiniões, né? Nosso posicionamento, e entender que eu não tenho essa oportunidade para ficar falando daquilo que é meu interesse particular. Eu estou representando a igreja. O que eu posso falar como igreja? O que eu posso falar como ministro? O que eu posso falar como servidor? Alguém que está servindo a vida dessas pessoas, as pessoas que estão aqui me ouvindo. O que eu posso falar para abençoar a vida delas? Então, quando você começa a encarar nessa perspectiva, você vai passar o filtro. Até gostaria de falar de política, até gostaria de falar de futebol, até gostaria de contar piada, mas isso não edifica a vida deles, isso não ajuda eles, isso não transforma eles. Então o que eu vou fazer? Eu vou assumir o meu papel como ministro e vou falar aquilo que é edificante, e vou falar aquilo que pode transformar a vida deles e fazer com que eles venham a servir a Deus da melhor maneira. Sua necessidade. O objetivo da ética pastoral ou ministerial é analisar as questões morais e éticas do ministro, a fim de apresentar uma alternativa ideal para melhorar a sua vida e a vida da igreja. Então você tem essa situação na qual, quanto mais você se aprofunda nessa análise da ética, mais você se torna uma pessoa crítica de si mesmo. E quanto mais crítico de si mesmo, mais você vai pesar suas palavras e suas ações. Então, antes que alguém encontre liberdade para chegar e criticar, não, a sua pregação foi errada nisso aqui. Não, a sua opinião, você emitir sua opinião, mas isso aqui está equivocado, isso aqui está errado, isso aqui é preconceituoso. Antes que alguém tenha a liberdade de fazer isso, faça você mesmo. Coloque dentro do espelho, imagine você sendo plateia e ouvindo, né, aquele pronunciamento, ouvindo aquela posição. Vou falar desse comportamento dos japoneses ou dos índios. Imagine se você fosse um índio. Imagine se você fosse um japonês. Põe no lugar dele, né? Se põe no lugar dele, exatamente. Tenha essa empatia de se colocar no lugar da pessoa ouvindo isso. Os pernambucanos são assim. Os baianos são assim. Então se coloca no lugar dele, sentado lá ouvindo falar isso. O que você vai pensar? Se você não gosta, por que você acha que a pessoa vai gostar? Você se posicionando dessa forma, sendo preconceituoso, né? Julgando todas as pessoas a partir de uma experiência ruim que você teve com um indivíduo, aí toda aquela sociedade é generalizada, né? A partir dessa má experiência, tem que tomar muito cuidado, porque você pode causar um grande prejuízo, um prejuízo que não vai ser só seu. E aí é onde entra a conscientização. A pessoa causa o dano, só que o dano não é só dela. Porque quando vier a perseguição não vai afetar. O pessoal fala, não, quem foi que disse isso? Não, os crentes, a igreja. E aí vai se levantar contra a igreja. Vai afetar a vida de todas as pessoas. Vai criar um ódio contra esse grupo. Aí, uma pessoa que nem um tempo atrás teve no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram. Teve um xarope que jogou uma pedra na cabeça de uma menina que estava saindo de um centro de Umbanda. Uma coisa assim, não foi? Lá no Rio de Janeiro. Eu lembro, Então, mas eu não sei como que a pessoa se deu uma repercussão. Não, e o pessoal se votou contra a igreja. A igreja. Cada indivíduo atingiu tudo. Sendo que a igreja nunca recomendou isso, a igreja não apoia isso, a igreja não tolera isso. Só que as pessoas o que fizeram? Pegaram o comportamento de um idiota individual e refletiram aquilo na igreja. Então, é isso que a gente tem que se conscientizar. O que a gente faz reflete, meu irmão. Reflete no grupo. Toma muito cuidado. Reflete no grupo, tem que tomar muito cuidado. Padrões. Sabemos que administrar uma igreja não é tarefa fácil, visto que o ministro tem que trabalhar tanto com o coração quanto com a cabeça. E isso é algo muito difícil e engenhoso.
No entanto, não é possível realizar tais tarefas, até porque quando os recursos da capacidade humana falham, o ministro tem da parte de Deus um auxílio imediato. Maravilha. Então, a partir do que ele está falando aqui, você tem que ter o seguinte: primeiro, quando ele fala de padrões, você tá lidando com a obra de Deus. Então, se você está lidando, por exemplo, é o quê? É uma obra de engenharia. Você precisa ter o quê? O diploma, e o diploma diz que você tem uma formação. O diploma em si não é nada. O diploma diz para mim que você estudou em determinada escola, escola Getúlio Vargas, escola da USP, escola do Mackenzie. Ele diz para mim que você estudou ali, e ali tem pessoas sérias, tá certo? Então, esse diploma diz para mim que você absorveu aquele conteúdo, e você sabe que é ser um engenheiro. Então, eu digo para você, quero construir um prédio de 3 andares. Aí você diz para mim, tem que fazer uma análise de solo, tem que ver onde estão as rochas, tem que lançar os fundamentos, tem que ser assim, com esse material, com essa profundidade, com essas vigas, para fazer essa estrutura, esse esqueleto, para sustentar esse prédio. Aí você dá as medidas, né, o plano, o projeto e tal, e aí coloca, delega a outras pessoas que sabem ler o projeto e executar. Então, o que acontece? Você está dizendo para mim que você conhece o caminho, você sabe o que fazer. Padrões, aí você vai para a igreja. Se para você construir um prédio tem que ser engenheiro, se para pilotar um avião você tem que ter curso lá, aeronáutico, brevet, né? O Enéas disse isso, hein? Um debate. Se para fazer uma cirurgia você tem que cursar uma faculdade e depois fazer residência médica, tá? E para lidar com a vida das pessoas você precisa de quê? Uma referência a Lula, né? Exatamente, debate, país, né? Contra. Para governar o país não tem que ter formação. Para governar o país não precisa de nada. A vida de todas as pessoas vão estar ali debaixo da sua responsabilidade para administrar, para gerir. Aí não precisa de nada. Ah, filho, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Então, assim também o pastor. As vidas estão nas suas mãos ali. Você pode fazer com que essas vidas tenham desenvolvimento espiritual e melhora, ou pode destruí-las, desperdiçá-las. Você pensa, se você de forma irresponsável, você lida com uma vida ali, pregando de forma porca, passando um monte de preconceitos que você traz na sua cabeça, destratando, maltratando pessoas, a pessoa se decepciona com o evangelho, volta para casa. Devido a essa situação, ela vai usar como desculpa agora: não quero saber de igreja, não quero saber de Jesus. Por quê? Porque aquele fulano daquela igreja falou assim para mim, pegou meu exemplo, que eu compartilhei com ele para ele me dar o aconselhamento, usou em cima do púlpito e me humilhou. Então eu não quero mais saber de nada disso aí. O que vai acontecer com a vida dela? Ela, baseando-se nisso, vai rejeitar a Cristo. Rejeitando a Cristo, ela rejeitou a porta de salvação para a vida dela. Uma vez que ela assim o faz, se ela prossegue nessa atitude até a morte, ela está condenada ao inferno. E aí você tem uma pessoa que vai ser condenada a uma eternidade no inferno. Também, claro, a responsabilidade vai ser dela, porque ela poderia dar ouvidos, ela poderia abrir o coração para outras oportunidades que Deus vai criar e poderia se reconciliar em outro lugar. Mas ela preferiu usar isso como desculpa. Só que você contribuiu. É o que Deus diz do atalaia. O atalaia bom avisa, o atalaia ruim lida de forma irresponsável com a sua tarefa, e do atalaia ruim será requerido sangue. E é onde a pessoa vai chegar diante de Cristo e vai dizer: olha, muitas pessoas foram parar no inferno com a sua ajuda, com a sua péssima pregação, com o seu péssimo testemunho, tá certo? Com os seus exemplos horríveis de comportamento. E aí, como é que fica essa situação? Você imagina você ser cobrado por Jesus por causa da vida de uma pessoa que você ajudou a se desviar? Então, é uma situação muito séria, muito grave. Então, quando ele fala de padrão, qual é o padrão? O padrão é Bíblia, meu irmão. Primeiro é temor de Deus. Temor de Deus vai levar você ao quê? A orar. Orando você vai ter mais sensibilidade com Deus, vai ter comunhão com Deus. Então, primeiro, o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus, né? De forma saudável, firme, em comunhão com Deus. Segundo, Sagrada Escritura. Padrão é Sagrada Escritura, é Bíblia, não é revelação, não é sonho, não é achei de Deus, não é sentir de Deus, não é sentir arrepio, não é nada, é Bíblia, é comunhão com Deus e Bíblia Sagrada. Então, quando você assim o faz, o que você está fazendo? Você está se protegendo de causar um dano àqueles que Jesus comprou com seu sangue.
Quando você começa a fazer as coisas a partir do seu achismo, você assumiu a responsabilidade. Falou, não, eu vou fazer do jeito que eu acho. Agora quando você fala, não, eu vou te aconselhar a partir da Bíblia, eu vou pregar a partir da Bíblia, eu vou dirigir a igreja a partir da Sagrada Escritura. Você está se protegendo, você está debaixo da autoridade da Sagrada Escritura. Estou me lembrando do pastor, até conhecido, não vou falar o nome por aí. Sim. Fizeram o aniversário do pai e os irmãos não eram crentes, uma cerveja lá, tá sem cerveja, né? Eita Deus. E ele pegou a garrafa de cerveja, os copos e serviu no povo, sendo pastor. Que moral ele vai ter para pegar contra dele? Sem chance, acabou ali a pregação dele. Acabou, ele jogou fora. E ainda eu vi zombaria, que eu estava na festa. Sim. A zombaria, esse pastor é dos meus, tá servindo cerveja. Aí o que acontece? Qual a moral que ele vai ter para... Ele entrou numa Ele está achando situação. que ele vai ganhar os amigos, ele está perdendo. Exatamente. Perdendo a moral, perdendo a Ele moral. pensa que cedendo essas situações ele está cativando. Eu vou falar sincero, se eu chegar num lugar, domingo passado eu fui no aniversário de uma criança, o pessoal não é crente, era domingo e tal. O pessoal ali. Sim. Naquele lugar, o Santo Deus falou assim, ó, vai embora, você Ó, e sua família. a sensibilidade do Espírito Você Santo. falou, você sai respondendo. Pessoal, que Deus abençoe todo mundo, com prazer. Sim, Ó, sim. Muito Muito bom. Maravilha. Então o que acontece? Você deu ouvidos à sensibilidade do Espírito Santo. Quando você se fecha para isso, meu irmão, você está perdido. Você está perdido, porque aí você vai agir por você mesmo, é como o Valdir colocou. Para cativar um amigo, você vai começar a abrir concessões. Quando você abrir concessões, diferentemente do que você imagina, que a pessoa vai se aproximar de você, ela vai destruir a imagem que você poderia passar de servo de Deus para ela. Vai dizer, você, querendo falar comigo sobre isso, é que nem Moisés com o israelita. Moisés matou o Egito por amor ao israelita, que estava sendo agredido. Quando o israelita começou a brigar contra o israelita, que ele foi tentar intervir, o que o cara falou? A primeira coisa que ele falou: mas você é juiz entre nós? Você não pensa que eu sei que você matou aquele homem e escondeu? E você vai fazer o que agora? Vai me matar também? O cara que fez isso para ajudar o irmão dele, israelita. Só que que aconteceu? Ele deu ele meteu o pé dentro do laço. Ele deu a oportunidade daquilo ser uma brecha na vida dele para ele ser atacado. Assim também acontece, você tem que se proteger. Se proteger por amor a Cristo, se proteger por amor à igreja, se proteger por amor ao seu ministério, para que você possa ter condições, se necessário for, de ser usado por Deus para repreender, ser usado por Deus para orientar, para aconselhar, tá? Então o padrão é esse, o padrão é a Bíblia. Pastor, ele diz aqui que o vocábulo pastor, a palavra pastor vem do vocábulo pasto ou pastagem, visto que a função do pastor é apacentar, levando o seu rebanho a pastar na pastagem. O pastor que não apacenta não pode ser chamado de pastor. E aí é interessante ele falar isso, porque tem camarada hoje que ele se coloca como pastor, mas na verdade no exercício dele você vê ali mais um animador de palco, você vê ali mais um coach, você vê ali mais um palestrante, mas não um pastor. Por quê? Olha a palavra pastor: de pastagem, de apacentar, de pegar um grupo de ovelhas, conduzi-los ao local adequado, protegê-los e permitir que eles se alimentem, né, no pasto e também nas águas, para sanar a sua sede e para sanar também a sua fome. Então o pastor, ele existe para proporcionar isso às ovelhas. Então quando você tem a situação na qual Cristo deu à igreja apóstolos, profetas, tá certo? Bispos, né? Deu ministros diversos, deu pastores e mestres para a igreja. Por quê? Como o próprio autor, o apóstolo, diz, para edificação, para que pudessem então ser edificadas, firmadas e possam crescer. Então a sua função, a razão de sua existência é proporcionar isso. A razão de sua existência é proporcionar isso, proporcionar esse bem. Senhor? Então o que acontece? Se você não focar nessa função, você perde seu propósito. Quando você perde seu propósito, você fica tentando compensar de outra maneira. Fica à vontade. Quando você perde seu propósito, você fica tentando compensar de outra maneira. Como você vê certos camaradas aí que tentam compensar
muitas das vezes, agradando o povo. Não, porque ele é muito engraçado. Não, porque ele é muito amigo. Não, porque ele é muito inteligente. Não, porque ele prega muito bem. Tá, mas essas são algumas questões que agregam. São algumas questões que contribuem. Mas o seu propósito é apacentar. E apacentar é levar as pessoas a se alimentarem da palavra de Deus, uma vez que você é pastor. Então, o pastor, ele necessariamente precisa se mostrar presente para proteger contra ataques de falsas doutrinas, proteger contra ataques de ideias malignas, satânicas, demoníacas, que querem arrancar a pessoa do caminho do evangelho. Então, o pastor precisa se mostrar presente, o pastor precisa conduzir. Então, ele tem o cajado, ele tem a vara, com a vara ele corrige, tá certo? Para a pessoa sair de uma situação de risco. Com o cajado ele orienta, ele guia, para que a pessoa possa conduzir pelo caminho certo. Então o pastor, ele está ali como protetor e está como provedor. Ele protege em relação a estes ataques contra a vida espiritual. E ele provê quando ele encaminha as ovelhas ao manancial de águas de alimento, que é a palavra de Deus. Então o pastor proporciona isso. Quando a gente olha para a função, a gente vê, temos que encontrar isso. Temos que encontrar esta função. Se a pessoa perdeu a noção da sua função, ele perdeu o seu propósito. Aí você vai ver diversas pessoas aí que você pode dizer diversas coisas a respeito dela, menos que ela seja um pastor. É um conselhador, uma pessoa que apoia, uma pessoa que ajuda, que se preocupa, que ama, que busca, que orienta, que guia, que alimenta. Um pastor, né? De fato aquilo que a igreja necessita. Rapidamente para encerrar, ele fala de ética horizontal e mística vertical. Isso aqui a gente já discutiu bastante dentro da matéria de ética cristã também. Alto amor e alo amor, tá? Então a ética horizontal, como eu já falei, a moral construída em cada sociedade, a ética analisando a moral, aquilo que é válido universalmente e aquilo que era um costume local e tem que ser, muitas das vezes tem que ser corrigido, imoral, desconstruído, né? Exatamente, que é imoral. Então a ética com uma crítica sobre essa construção particular da moral, né? A ética fundamentada em quê? Sagrada Escritura, a ética cristã, tá ok? Moral, costumes, né? Exatamente. E aí a partir daí o seu papel de analisar essa situação, de confrontar o erro baseado na Sagrada Escritura, nunca no seu achismo, sempre na Sagrada Escritura, tá certo? Transformação das vidas, né? Desconstrução daquilo que é ruim e construção, edificação daquilo que vem da parte de Deus para nós, tá ok? Então temos aí a ética horizontal, que vai nos nivelar dentro desse mesmo regramento, Sagrada Escritura. E a mística vertical, é onde entra a comunhão com Deus. Somente com sensibilidade espiritual, você vai poder atingir diretamente a situação e a necessidade das pessoas. Porque olhando friamente, eu não consigo fazer uma análise. Eu olho e falo, essa pessoa aqui deve estar tudo bem com ela. Por quê? Porque ela está sorrindo. Mas se você for no Facebook, tem um monte de gente que a vida está arrebentada e no Facebook ela é poderosa e está sorrindo. Então, não dá a partir de uma análise fria, apenas humana. Você precisa da sensibilidade do Espírito Santo de Deus, que vai dizer, você precisa atacar nessa área, você precisa aconselhar nessa área, você precisa combater esse tipo de prática. O Espírito Santo de Deus vai te orientar. Ética horizontal, mística vertical, sua comunhão com Deus. Alto amor, que é a questão de voltar-se para si mesmo, e alo amor, no sentido desse amor se espalhar, esse amor visar altruisticamente aqueles que você tem responsabilidade, aqueles para quem você tem que demonstrar esse amor. E aí eu lembro de João, como é que a pessoa diz que ama a Deus que não viu, se não ama o irmão que vê, todo dia. E aí isso é um texto que é um choque de realidade, se você, analisando sua vida, você vê que você não tem amor pelas pessoas, não se preocupa com elas, não se importa com elas, duvide da sua fé, duvide da sua comunhão com Deus. Você fala, opa, na verdade eu acho que eu tenho que começar de novo, tenho que aceitar Jesus e me tornar sensível ao Espírito Santo de Deus para ser influenciado por Ele e passar agora a desenvolver um amor, tá certo? Por aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Andando com o Deus dos homens e com os homens de Deus. E aí analisando isso aqui, é o que ele fala sobre você ter um comportamento correto, tá certo? Você tem um comportamento correto com as pessoas, e esse comportamento correto com as pessoas fundamentado
no seu temor para com Deus. Então, uma vez que você tem, e aí entra aquilo que eu falei no começo da aula, como você lida com a sua ética, a partir de uma ética fundamentada no prazer imediatista ou uma ética fundamentada na finalidade, do bem final. Se você tem uma ética que visa o bem, e esse bem é Cristo, então você vai muitas das vezes corrigir, controlar, tá certo? Muitos dos seus comportamentos que você gostaria de expressar. Por quê? Por amor a Cristo. E aí você vai saber andar com o Deus dos homens, ou seja, o Deus que é Deus sobre todos os homens, e a partir desse amor e esse temor e essa obediência ao Deus dos homens, andar com os homens de Deus também, saber lidar com eles da forma correta, da forma aceitável. Por quê? Porque você sabe de fato estabelecer suas prioridades, que é a glória de Cristo, né? Que é de fato glorificar a Deus através da sua vida. A postura do pastor, né? Ele fala aqui: passaremos a dar alguns conselhos éticos visando ajudar pastores e obreiros nos seus relacionamentos com a igreja e com seus companheiros de ministério. Vivemos em uma época em que tudo evolui. As nossas igrejas, mesmo aquelas mais distantes, o que é que ele está falando aqui? Depois vocês vão ler direitinho, ele vai falar sobre capacitação. Capacitação. Uma coisa que eu até falei em liderança cristã: quando você estagna, então você estagnou, falou: olha, peguei meu diploma de ensino médio, pronto, tá bom para mim, né? Formei no ensino médio, fez uma festa de formatura, tá bom. O que você fez com você mesmo? Você estagnou. Quando você entra na estagnação, o próximo passo vai ser deterioração. Tudo que está estagnado começa a deteriorar. Pega uma casa, tranca e deixa 10 anos lá. Quando você voltar, meu irmão, se tiver casa. Então o que acontece? Tudo que está estagnado tende ao caos. Então você precisa estar sempre, constantemente renovando. É isso que ele está falando aqui. Tudo bem, você conseguiu chegar até aqui, o conhecimento que você tem, busque mais. Porque vai ter outros desafios, vai ter outros contextos, vai ter outras pessoas. Vai chegar uma pessoa até você que tem muito mais capacitação que você, mas como você não parou e você está buscando desenvolvimento, leia um livro evangélico, leia um livro sobre liderança, leia um livro secular, leia um jornal, leia uma revista, ouça um vídeo de uma pessoa que sabe mais que você, tá certo? Ore mais, se consagre mais, faça um curso. O que você está fazendo? Você está investindo, evoluindo, desenvolvendo. E é o que acontece, você consegue atender as demandas. Mesmo que talvez você não tenha tanto conhecimento quanto aquela pessoa, mas você tem conhecimento, você está atualizado. Então você sabe lidar com os assuntos. Talvez você não consiga aprofundar, mas você sabe o que é, que você está atualizado. Então, tire entretenimento um pouco, né? Deixa o entretenimento bem reduzido e invista em coisas que te capacitam. Invista em coisas que te desenvolvem. É como o pastor César Cavalcante falou essa frase, eu achei interessante. Se você está sentado numa mesa onde você é a pessoa mais inteligente, você está na mesa errada. Ele falou isso aí e eu achei interessante. Por quê? Você tem que buscar desenvolvimento. Então o que acontece? Você está nessa mesa, você é a pessoa mais inteligente dessa mesa, você tem que buscar um lugar onde você tenha contato com pessoas mais avançadas para que elas possam te ajudar a avançar. Quando você assim o faz, você vai cada vez mais desenvolvendo. A não ser que ele esteja estudando. Compartilhando. Tá, exatamente. Então fala, não, estou sentado aqui, vou compartilhar, vou, contribuir com a vida das pessoas. Mas ele tem que tomar cuidado para não relaxar nisso aí. Então, junta com uma pessoa que tem a te ensinar e absorve. Né? Absorve, e quando você absorver, repasse, contribua. Porque assim você está num movimento constante. Se você está em movimento constante, você está vivo. Outro dia eu falei lá na igreja, eu falei, acho que o obreiro, todo crente, ele sempre tem que estar estudando. Ele tem que, sim. Não só na escola dominical, mas ele tem que estar estudando. Exatamente. A palavra de Deus, tem que pegar um livro, tem que comprar um livro para estudar. Tem que... Sempre. Porque tudo muda. Exatamente. E o mundo cobra. Isso mesmo. O mundo cobra, o rico cobra de você. Às vezes verdade. ele fala uma coisa que você não sabe. Sempre espera de você. Sempre espera de você. Aí eu vou fechar aqui, ele fala sobre pregação. Faça o favor de não ler o sermão durante a mensagem. Nunca improvise um sermão. Não grite exageradamente. Não fale demais. Tenha compostura. Ao pregar, não fique olhando para o teto. Interessante. Seja humilde. Sufoque a vaidade.
seja pontual, viva o seu sermão, viva como se a morte fosse amanhã, ore e busque a mensagem divina de joelhos. Então, ele dá conselhos aqui sobre, né, a prática do sermão. Então, o sermão é a ferramenta do trabalhador chamado pastor, né, o ministro. Então, tem o sermão, é que nem a colher na mão do pedreiro, colher de pedreiro, é que nem a chave na mão do mecânico, por aí vai. Não pode improvisar o sermão, você tem que ser. Não. Tem que já estar pensado. Exatamente. Dentro da pregação. Tem que ser algo que você estudou, algo que você, para o qual você se preparou, né? Para que você demonstre respeito para aquilo que você está fazendo, porque senão você é um irresponsável, tá? Agora, se você prepara um sermão e o Espírito Santo mudar o sermão, não tem problema nenhum, porque o Espírito Santo de Deus está à frente. A gente está falando, quando você ora, o Espírito Santo que vai orientar na hora que vai a igreja está orientar. precisando. Exatamente, que vai conduzir para aquilo que a igreja precisa, tá? Na próxima aula eu vou dar sequência com o aconselhamento pastoral, que é muito importante, eu quero tratar com calma disso aí. A gente vai seguir em aconselhamento pastoral e já está entrando para a lição 2. Então na próxima aula a gente já vai tratar da lição 2, tá? Caminhando para 3. Como eu falei para vocês, a gente vai seguindo Até dessa dezembro, maneira. até Até final de dezembro. dezembro. Até dia 20, segundo sábado de dezembro. conclui.